Pessoal, meu nome é Deise, sou aluna do curso Licenciatura em Letras Português pela Universidade Federal do Ceará. Queria trabalhar com vocês uma questão que caiu no Enem de 2012 sobre oração subordinada adverbial. Ainda é um conteúdo que alguns têm dúvida e outros ainda não entendem bem ou não conseguem assimilar esse conteúdo. Então, vou explicar para vocês um pouco do que é a oração subordinada, mais precisamente a adverbial. Vamos ler um texto, em seguida vamos trabalhar a questão. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. Parece que outros também não. Delon do Mercury resolveu celebrar os 25 anos de publicação de um livro que, segundo eles, foi um fenômeno hoje esquecido e me pediram um artigo. Esse texto é um fragmento do romance Negro e Outras Histórias de Fonseca. Vamos então trabalhar a questão. Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. Ao empregar o enunciado metafórico, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação semântica de: antes de trabalhar as questões, é necessário que nós tenhamos em mente o pressuposto do que é texto literários. Bom, antes de mais nada, textos literários são textos, construção textual, de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias na linguagem, uma linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. Como assim? De forma mais simples e mais objetiva, textos literários são como romance, poema, música ou poesias. Então, são textos literários que eles têm objetivos e algumas características para dar certa emoção e sentimentalismo em quem está lendo ou transmitir alguma mensagem de forma mais emotiva ou sentimental. Outro ponto que deve se observar é o que é ou o que são expressão metafórica. As expressões metafóricas, elas usam uma figura de linguagem em um sentido que não é muito comum, revelando uma relação de semelhança entre dois termos. Como assim? Vou dar um exemplo. Quando eu digo, hoje comi um cavalo, eu estou usando a metáfora. Essa metáfora, como um cavalo, eu estou tentando dar a entender que eu comi muito. Então, hoje comi como um cavalo. Não é que eu seja um cavalo, mas eu dou a entender nesse sentido de que eu comi muito, igual ou como um cavalo. Então, é simplesmente uma figura de linguagem nesse sentido. Outra questão, o que é um enunciado? O enunciado é simplesmente um segmento ou um todo de um discurso ou de um texto, porque ele pode ser oral, falado ou escrito, que está relacionado com o seu contexto. Metafórico, como nós vem do sentido mesmo de metáfora, como eu já expliquei. Outro ponto que se deve se observar é o que é semântica. Bom, a semântica é simplesmente uma ciência que estuda o significado das palavras ou a interpretação do significado de uma palavra, de um signo ou de uma frase, ou de determinada expressão ou frase de um determinado contexto. Então, em outros sentidos, para ser mais simples, a semântica é simplesmente o significado ou a interpretação de uma palavra, de uma frase ou de um texto. Bom, vamos ao conteúdo, que é uma oração subordinada adverbial. Para dar início, as orações subordinadas adverbiais, ela recebe essa denominação porque expressam uma circunstância da oração a que se subordinam.
Antes de mais, a oração subordinada, elas são dependentes. A oração coordenada, elas são independentes sintaticamente. A subordinada, não. A primeira fase depende da outra. Ambas estão ligadas por uma conjunção. Mas na frente eu explicarei. Essa circunstância é a função de um advérbio, a circunstância em que a oração se subordina. Então, as orações subordinadas adverbiais são essas duas orações que uma está dependendo da outra. Vou dar um exemplo nessa primeira frase. Não viajamos porque estava chovendo. Essa conjunção porque dá um sentido à outra frase, interliga, essa ponte que interliga essa primeira frase, não viajamos porque estava chovendo. Outro exemplo, choveu aqui como chove em Belém. Mais uma vez, essa primeira oração ela está subordinada à segunda. Como também a segunda oração, ela se subordina, ela está sujeita à primeira oração através dessa conjunção em destaque, como. Bom, as orações adverbiais, subordinadas adverbiais, elas podem apresentar-se na forma infinitiva, gerundial ou participal. Como assim? Por exemplo, ao sair, fecha a porta. Dá um sentido do infinitismo, do infinitivo. Gerúndio. Desaparecendo a causa, cessa o efeito. Está utilizando aqui desaparecendo o gerúndio. Feito o silêncio perdido, o professor pode falar. Aqui é só dar uma oração participativa, de que, como os alunos fizeram o silêncio, o professor pode falar. São simplesmente orações, elas podem ser no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. As orações subordinadas adverbiais casuais. Essa oração ela exprime uma circunstância de causa que é entendida como motivo, ou seja, a razão que determina ou provoca um acontecimento. Como, por exemplo, como não fez a prova, ficou com nota 0. Essa oração, como não fez a prova, ela foi a oração principal, digamos, a primeira oração que deu a entender a causa nessa segunda. Como o aluno não fez a prova, ele ficou com 0. Ou seja, essa oração ela dá a entender uma causa, que dá um motivo e a causa na segunda oração, ou também pode inverter. Ficou com 0, poderia ser a primeira oração, e eu poderia colocar a conjunção porque não fez a prova. Então, como pode-se ver, a oração subordinada, elas dependem uma da outra sintaticamente. Vamos agora a uma dúvida que muitos alunos têm, que é a diferença entre a oração adverbial casual e a coordenada explicativa, porque na casual se utiliza também a conjunção porque, e as coordenadas também utilizam essa conjunção porque. Na primeira oração, choveu porque o vapor condensou. Segunda oração, choveu porque estou todo molhado. Na oração a segunda oração exprime a causa. A oração subordinada indica, então, a causa e a principal, consequência. Já na oração B, choveu porque eu estou todo molhado, na oração B, o fato de eu estar todo molhado não provocou a chuva, portanto, não é causa de choveu. Então, dá para entender que, nessa primeira oração em A, choveu porque o vapor condensou, é uma causa. Choveu porque o vapor condensou. Já na oração B, choveu porque eu estou todo molhado. Que ele dá uma explicação, eu estou molhado porque choveu. Na oração subordinada consecutiva, essa oração apresenta como consequência da oração principal, que expressa sua causa, invertendo-se, portanto, a relação entre causa e consequência da subordinada casual. Ou seja, algumas pessoas confundem a oração adverbial casual pela consecutiva, porque a casual também dá um efeito de consequência. Mas vamos agora ver a diferença entre as duas. Na primeira oração, Maria foi tão bondosa
que me deixou surpreso. Segunda oração, chovia tanto que as ruas ficaram alargadas. Terceira oração, estudou tanto a ponto de ficar louco. Nessa oração, expressa a consequência, diferente da causa. Porque Maria foi tão bondosa que eu fiquei surpresa. Essa foi a consequência. Geralmente nessa oração, a maioria das conjunções que se veem nela é tão, que, expresso pelo tanto. Sempre quando se há uma oração que tem um tanto ou tão, expressando uma determinada quantidade, juntamente com a conjunção que, elas são as orações adverbiais consecutivas que casam ou dão a entender essa consequência. A oração adverbial concessiva é a oração subordinada que expressa um fato que poderia se opor à realização do fato contido na oração principal. Só que o fato da principal se realiza independente do fato da subordinada. Como assim? Vamos ver um exemplo. Oração: embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. Essa oração, essa primeira oração, embora não fosse feliz no casamento, realize uma concessão que é vivia com a esposa. Ou seja, embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. Essa primeira oração, ela se realiza independente dessa segunda. Contudo, essa está subordinada à primeira, dando a entender uma oposição. Então, a oração consecutiva característica dela é justamente essa oposição que se pode haver de um fato da primeira à outra. Vamos ver mais um exemplo. Essa última oração, o homem voltou, apesar de ter sido expulso dali. É uma concessão, é um fato. O homem ele voltou, apesar de ter sido expulso dali. Oração adverbial condicional é a oração que subordinada que impõe um fato, seja ele real ou hipotético, para que o fato da oração principal se realize. Vejamos um exemplo. Se eu tivesse 20 anos, casar-me-ia contigo. Salvo se houver proibição, tudo é permitido. Bom, essa oração, ela se realiza mais com as conjunções se, dando a entender uma condição. Posso dar outro exemplo. Se eu fosse mais nova, eu poderia estudar. É um outro exemplo que se pode dar a oração condicional. Quando a primeira oração, aliás, a segunda oração, ela é condicionada à primeira. A oração subordinada adverbial comparativa é a oração que traz em si uma comparação. Ela é uma oração bem simples. E vejamos algum exemplo. Assim como a garça levanta voo, também a voz dos oprimidos. Bom, vejamos o exemplo. Assim como a garça levanta voo, também a voz dos oprimidos se elevam ao céu. Na oração comparativa, se utiliza muito a conjunção como. Dá para se identificar mais com essa oração, porque esse como dá a entender mesmo uma comparação entre uma oração, a principal, e a segunda oração. Como esse outro exemplo, Joaquim andava triste como um viajante solitário. Então, essas orações subordinadas adverbiais comparativas, ela estabelece uma comparação indicada pelo verbo da oração principal. Como a questão levantar voo, a garça levanta voo, também a voz dos oprimidos se elevam ao céu. Joaquim andava triste como um viajante solitário. Vejamos agora a oração adverbial conformativa. Nessa oração, essa oração subordinada é expressa por um fato realizado em conformidade de acordo com o outro. Como assim?
Em outras palavras, eles exprimem uma regra ou um modelo adotado para a execução do que se declara na oração principal. E a oração, a principal conjunção subordinada, conformativa, é justamente conforme ou como, mas o que é mais utilizado é a conjunção conforme. Vamos nesse exemplo. Tudo será feito conforme manda a lei. Outra oração, amai-vos uns aos outros, como disse o Cristo. Então, essa oração, ela expressa um fato realizado juntamente em conformidade com o outro. Na oração subordinada adverbial final, em outras palavras, em alguns livros didáticos está oração subordinada adverbial de finalidade, que é justamente a oração que expressa a finalidade da oração principal. Como assim? Elas indicam a intenção ou a finalidade daquilo que se declara na primeira oração, como nesse exemplo. Rezemos para que o mundo tenha paz. Ou seja, a finalidade de rezar é para alcançar o objetivo de que o mundo tenha paz. Ou nessa outra oração, trabalhe para ter dinheiro. Justamente trabalhar nesse verbo está justamente ligado à finalidade de ter dinheiro. Ou seja, essa é uma das orações mais fáceis de se identificar. A conjunção que mais se utiliza nessa oração é a fim ou para ter ou para que, como está representado nesses três exemplos. Agora, oração subordinada adverbial proporcional. Essa oração estabelece uma proporção entre o fato contido na oração principal e o que ela expressa. Ou seja, elas exprimem uma ideia de proporção ou um fato simultâneo expresso na primeira oração, que é a oração principal, como está nesse exemplo. A noite chega, à proporção que a luz recua. Nessa oração dá para entender que à medida que a noite vai chegando, a luz vai diminuindo. Então essa oração ela está justamente ligada a expressar essa ideia de proporção ou, em outras palavras, de quantidade. Uma das principais locuções conjuntivas dessa oração é a proporção que, ou pode ser quanto maior, no caso dessa terceira oração, quanto mais trabalho, menos valor me dão. Um outro exemplo é nessa oração, visito meus amigos à medida que eles me convidam. Também dá uma expressão de proporção. Por fim, a oração subordinada adverbial temporal. Nessa oração, ela dá a ideia de tempo ao fato expresso na oração principal. Então, é a oração que ela mostra um fato ocorrido antes, ao mesmo tempo ou depois do fato contido na oração principal, como exemplo. Antes de falar qualquer coisa, pense muito. Ou, eu os declaro marido e mulher até que a morte os separe. Então, ou seja, essa oração temporal, ela dá um fato, expressa a ideia de tempo como uma das principais conjunções dessa oração subordinada é justamente quando, ou antes de, ou antes que, são mais utilizadas para identificar essa oração subordinada. Outro exemplo, ao sair, feche a porta, ou seja, ela também dá uma indicação de tempo, seja um tempo antecedido, um tempo ocorrido ou um tempo depois dos fatos. Como nesse exemplo, depois que partiu, nunca mais voltou. É uma oração de temporal que está expressando essa ideia de tempo depois que
o fato foi contido, depois que o fato foi ocorrido. Bom, outra oração subordinada adverbial é modal, ou de modo, como alguns livros didáticos contêm. Essa oração subordinada mostra o modo como se realiza o fato contido na oração principal. Ou seja, é nessa oração de modo, ela dá a entender o como se foi realizado ou como se foi feito na oração principal. Vejamos aqui um exemplo. Encontrei Joana sentada na praça, pensando na vida. Segunda oração, entre sem fazer barulho. Ou seja, essa oração é muito simples, que ela indica o modo como se é feito, ou o modo como se realiza o fato contido na oração principal, como entre, mas sem fazer barulho. Então, é um modo que é expresso pela oração principal, que dá a entender o modo de que se é feito, ou o modo que se é realizado o fato. Bom, mais uma oração subordinada adverbial é a locativa, que é a oração que estabelece uma circunstância de lugar em relação ao fato contido na oração principal. Vejamos um exemplo. Eles só vão armar uma barraca onde não haja poluição. Nessa oração locativa, que dá a entender o lugar, ou a circunstância de lugar, das orações, das conjunções principais que se utiliza é onde ou aonde, que se mais é utilizado para fazer essa ponte, essa interligação entre a oração principal e a segunda oração. Bom, pessoal, após essa explicação, vamos trabalhar a questão. Bom, na questão que nós estávamos, ela queria saber sobre o texto do autor empregar um enunciado metafórico. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Pretendeu-se assim estabelecer entre os dois fragmentos do texto em uma questão, uma relação semântica de... Ou seja, nessa questão se pede que modo, que circunstância adverbial o autor ele estabeleceu ao dizer muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornais. Na opção A, nós temos a casualidade, que, como nós vimos, relaciona as partes de um texto em que uma contém a causa e a outra a consequência. Na opção B, a temporalidade, que dá, como nós vimos, dá a entender o tempo, a situação temporal. Na oração, a condicionalidade, a adversidade e a finalidade. Então, dentre essas opções, dessas 5 opções, quais delas estão certas? Se nessa oração muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornais, essa relação semântica, essa circunstância adverbial, ela é casual, temporal, condicional, adversativa ou de finalidade. Adversativa, ela é uma oração subordinada na qual uma se opõe à outra. Uma está oposta à outra. Então vamos ver. Nesse enunciado, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornais. Esse muito dá dando uma intensidade, mas também podemos ver a conjunção foi e o tempo infinitivo, ou melhor, o tempo está no passado, está no pretérito do indicativo. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornais. Está indicando um tempo passado. Então, pelo que nós vimos, a oração, a opção
que corresponde a esse enunciado é a opção B, que é a temporalidade, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo que é relatado nas partes em questão. Então, é uma questão muito simples. Basta você ver, olhar o enunciado e olhar a oração muito peixe, que é a oração principal, foi embrulhado pelas folhas de jornais. Como nós vimos, a oração temporal, ela pode ser relacionada ao tempo que se passou, como é nesse caso, muito peixe foi embrulhado, ou o tempo que está ocorrendo, ou depois do ocorrido da oração principal. Então, no caso, esse tempo foi embrulhado, dá o sentido de um tempo que se passou. Então, a opção B é a questão certa. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e que essa explicação possa ter sanado algumas dúvidas, possíveis dúvidas que vocês possam ter, e que alguns que tiveram dificuldades ou tinham dificuldades nesse conteúdo possam ter aprendido alguma coisa. Valeu, galera. Um abraço. Lembrando que o que é que nós vimos? Nós vimos a oração subordinada, é uma oração que uma depende da outra sintaticamente, uma depende da outra. A oração principal, que é chamada de oração primeira, ela depende da segunda oração. Da mesma forma, a segunda oração ela depende da primeira oração. No caso, muito peixe depende da segunda oração, foi embrulhado pelas folhas de jornais através dessa ligação, dessa conjunção foi. Então, vocês só se liguem na questão das conjunções principais que dão a entender cada questão da casualidade, por exemplo, da temporalidade, da condicionalidade, da adversidade, da finalidade. Vocês olhem a conjunção principal em que as orações são ligadas uma na outra. Valeu, pessoal. Um abraço.